Vamos lá, galera, vamos para mais uma aula exclusiva de questões da Fundação Getúlio Vargas. Agora falando sobre processadores de texto, mais especificamente sobre o Microsoft Word. Então, vem comigo. Vamos que vamos. Primeira questão. No contexto do Microsoft Word, assinale o atalho de teclado que permite desfazer operações de edição recém-realizadas. Essa é aquela questãozinha para levantar a autoestima mesmo no início da aula, né? Desfazer em qualquer aplicativo é Ctrl Z. Então, o gabarito aí é letra E. É só lembrar que deu zebra. Se fala essa expressão aí? Aqui no Rio de Janeiro, quando a gente fala que aconteceu uma coisa que era imprevista, deu zebra, né? Então, Ctrl Z. Agora, os outros atalhos também são relevantes. Você precisa começar a gravar. No Microsoft Word, a gente tem uma lógica em português. Como assim? A gente sempre vai buscar o caractere do atalho dentro da palavra. Então, por exemplo, Ctrl N, o N vem de negrito. Agora, se você pensa que o N é negrito, a palavra novo não vai poder ser N. Aí pegaram o segundo caractere da palavra e ficou o Ctrl O. O raciocínio vai ser esse. Você vai buscando pela ordem. Se aquela letra já está sendo usada, você vai para a segunda, para a terceira. Então, o Ctrl S vai ser sublinhar. E o Ctrl T é selecionar tudo. Ctrl Z o desfazer. E assim a gente vai memorizando os principais atalhos. Beleza? Vamos que vamos. Próxima questão. Sobre o recurso denominado pincel de formatação, considere as seguintes afirmativas. Item 1. Pincel de formatação está disponível no Excel 2010? Está disponível em qualquer versão que venha aparecer na prova atualmente. As versões atuais, por incrível que pareça, atuais para concurso público, são do 2007 em diante. 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, são todas versões que podem ser cobradas na prova e que, convenhamos, não impactam tanto assim para o concurseiro. Se você conhece o 2013, você faz prova do 2016, 2019 perfeitamente. Então, o pincel de formatação está disponível em todas essas versões, tanto do Word, quanto do Excel, quanto do PowerPoint. Portanto, os itens 1 e 2 são verdadeiros. Beleza. Pode ser acionado com um clique único? Pode ser acionado com um clique duplo? Pode. Qual a diferença de usar o clique único e o clique duplo? Bom, vamos entrar no Word aí. Carregando o Microsoft Word, eu vou digitar um pequeno texto para a gente poder usar de exemplo. Olha comigo. Beleza. Esse primeiro trecho do texto que foi selecionado, eu vou colocar em negrito, itálico, sublinhado e vou botar vermelho. Se eu clicar no pincel, eu copio a formatação. E aonde eu arrastar depois, eu vou colar a formatação. Mas com um clique simples, eu só consigo colar uma vez. Ó. Se eu quiser colar a formatação, vou ter que copiar de novo. Que droga. Então, vou lá copiar de novo. Só que agora eu vou dar um duplo clique. Quando eu dou um duplo clique, é como se eu travasse o botãozinho do pincel. Dessa forma, eu vou poder pincelar ó, várias vezes, sem precisar ter que copiar a formatação novamente. Então, é possível utilizar o pincel com um clique, é possível utilizar o pincel com clique duplo. Portanto, essa questão aí apresenta todos os itens corretos. Gabarito letra C de Charlie. Ok? Vamos para a próxima. Prefeitura de Manaus. No Word 2010, há um conjunto de quebras disponíveis. Vejam que a questão é de 2022, mas ela ainda aborda a versão 2010.
que é uma versão, para quem usa o computador, considerada antiga. Muitas vezes o concurseiro ele quer ter aula sempre da última versão, mas nem sempre a última versão é melhor para ele. Então, fique esperto, né? Lembrando que vale sempre o que tiver no edital. Se o edital for omisso, observe a versão que a banca tem cobrado nas últimas provas. No Word 2010 há um conjunto de quebras. Quais são as quebras? A gente tem quebra de página, quebra de coluna, quebra de seção e quebra automática de texto. Isso no Word 2010. O caminho para chegar a quebras é layout, configurar página. No caso do 2010, layout da página, configurar página. Em seguida, quebras. Aí ele vai apresentar essas 4 categorias de quebra aí. Sendo que a quebra de seção, ela ainda pode ser dividida em mais 4. Isso é interessante, é bom você anotar isso no caderno. Existe quebra de seção de próxima página. Existe quebra de seção contínua, de página par e de página ímpar. Vamos entender um pouquinho melhor isso daí. Quebra de página. Acredito que hoje em dia todo mundo use, né? Antigamente as pessoas não sabiam usar o Word corretamente. Aí elas digitavam a capa de um trabalho e queriam depois de digitar a capa, elas queriam mudar de página, obviamente. Ninguém vai digitar o texto na capa. Aí essa pessoa que não sabe usar, ela fica fazendo isso, ó. Enter, 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 Enter. Você acredita que ela fica apertando Enter até mudar de página? Que coisa horrorosa. Né? Aí quando muda de página, ela digita o texto. E depois que o texto está pronto, ela muda o tamanho do papel, ela mexe na margem. O que acontece? Bagunça tudo. Aí ela tem que revisar para ficar apagando ou inserindo enters, porque o texto ficou todo estranho. Que droga. Lógico que se eu estiver batendo um texto, eu vou digitar a capa. Depois que eu digitar a capa, eu vou lá em Layout, configurar página, quebras, quebra de página. Que aí, independentemente de qualquer modificação de tamanho do papel, margem, esse texto vai iniciar numa página nova. Então, essa é a ideia da quebra de página. A quebra de página também pode ser obtida com atalho de teclado Ctrl Enter. Ok? Anota aí. Ctrl Enter é a quebra de página. Ctrl Enter. Agora, quebra de seção. Vamos falar da quebra de seção. Qual é a vantagem da quebra de seção? Primeiro, eu vou colocar algumas coisas práticas, depois eu conto uns fatos. Vamos embora. É possível colocar uma página do documento retrato e outra página paisagem? O que é isso? Retrato é a página em pé, paisagem é a página deitada. Observem que eu estou na página de número 2 e eu quero colocar ela paisagem. Aí eu vou lá em Layout, configurar página, orientação, paisagem. Só que quando eu coloco paisagem, ele muda de todas as páginas. Que droga. Se eu voltar para retrato, ele vai mudar de todas as páginas. E eu não quero mudar de todas.
eu queria que só a segunda ficasse nessa orientação paisagem. Então, o que eu posso fazer? Eu quero que só a próxima página fique paisagem. Eu vou em Layout, Quebras, Quebra de seção de próxima página. E agora, Orientação, Paisagem. Dessa maneira, as próximas páginas que eu inserir vão ficar paisagem. Se eu quiser voltar para o retrato, o que é que eu faço? Layout, Quebras, Quebra de seção de próxima página e Retrato. Eu preciso que você observe que aqui eu tenho 3 seções. A primeira seção está retrato, a segunda seção paisagem. Quando volta para retrato, ele teve que quebrar de novo. Então, é um novo pedaço. Cada seção, essa seção com cedilha é o quê? É o pedaço, é o segmento. Cada seção é uma parte do documento. Logo, tudo aquilo que você acha que não dá para fazer, que tem que criar um arquivo novo, na verdade, basta criar uma nova seção. Agora, e o fato? Galera, algumas vezes eu orientando trabalho de conclusão de curso, me vem o sujeito lá, nem parece que teve aula comigo. Aí ele vai entregar o trabalho, ele me entrega 6 arquivos. Aí eu olho aquilo e falo, o que é isso, meu filho? Professor, é um arquivo para capa, um para introdução, um para o referencial teórico, um do sumário, né, que é lá do início, aí depois um do desenvolvimento, um da conclusão e um da referência bibliográfica. Aí eu fico olhando aquele monte de arquivo assim e falo, mas por que tu não juntou tudo? Professor, porque a capa não pode ter número. Aí a numeração ela reinicia na introdução. Que droga! Eu não estava conseguindo fazer isso. Quando eu colocava o número, aparecia em todas as páginas, eu não conseguia reiniciar a numeração, então eu fiz um monte de arquivo separado. Já está horroroso, né? Sempre que você precisar reiniciar a numeração, deixar uma parte sem numeração, mudar cabeçalho, mudar rodapé, basta criar o quê? Uma nova seção. Então, lembrando, tudo aquilo que você não sabe fazer, que você acha que precisa criar um novo arquivo, na verdade é só criar uma nova seção. Agora, voltando. Existe quebra de seção de próxima página, contínua, de página par e de página ímpar. Quebra de seção de próxima página é que eu usei para que a próxima página viesse com o quê? Um tamanho diferente, uma orientação diferente, margens diferentes, cabeçalho e rodapé diferente. Agora, quebra de seção contínua, ela é usada quando, por exemplo, eu quero ter colunas diferentes dentro de uma mesma página. Como assim? Imagina que eu tenho um texto em uma coluna, aí eu quero colocar em 2, depois quero voltar para uma e quero ter em 3. Uma questão de prova pode perguntar para você quantas seções, no mínimo, tem esse documento. E aí? Fala para mim. Fala sozinho? Fala sozinho, mas fala comigo. Bora. Eu estou em uma mesma página. Nesse documento, quantas seções eu tenho? No mínimo. O primeiro parágrafo está em uma coluna, é uma seção. O segundo parágrafo está em 2 colunas, é outra seção. O terceiro parágrafo volta para uma coluna, é outra seção. E o quarto parágrafo tem 3 colunas, é outra seção. Então, esse documento vai ter, no mínimo, 4 colunas. Estão entendendo? Como essa seção continua na mesma página, essas quebras de seção elas não são de próxima página. Elas são quebras de seção contínuas. E elas surgem, muitas vezes, até automaticamente. Por exemplo, vou novamente bater um texto. O segundo parágrafo aqui eu vou colocar em 2 colunas. Aí eu selecionei, fui lá em Layout, colunas 2. Se a gente clicar naquele botão para mostrar caracteres não imprimíveis, né, mostrar tudo, ele já mostra para mim. Ó.
quebra de seção contínua. Quebra de seção contínua. Por que ele fez essas quebras? Porque o primeiro e terceiro parágrafo continuaram com uma única coluna. Beleza? Então, ele automaticamente inseriu quebra de seção. Estou entendendo. Agora, quando que eu vou querer trabalhar com par e ímpar? Pensa bem. Qual a característica de uma página ímpar? Bom, tem psicotécnico na prova? Página ímpar sempre é à frente. Página par sempre é o verso. Sempre, não tenha dúvida. Olha lá, qualquer livro. Ímpar, par. Ímpar, par. Ímpar, par. Se a impressão for frente e verso, ímpar é a frente e par é o verso. É uma regra. Estou entendendo. Então, imagina o seguinte. Estou escrevendo um livro. Aí, acabou o capítulo de Windows, quero começar o capítulo de Word. Eu não quero começar o capítulo de Word na metade da página. Eu quero começar numa página nova. Se eu inserir uma quebra de página, é possível que ele comece no verso, o que para mim também é feio. Então, se eu tiver interesse que o próximo capítulo comece numa página de frente, eu posso inserir uma quebra de seção de página ímpar. Aí eu vou forçar que aquele capítulo inicie na frente. Estão entendendo? Isso pode cair na prova. Agora, além da quebra de seção, então, de próxima página contínua, a gente tem de página ímpar e de página par. Beleza? A quebra de coluna é para forçar a mudança de coluna antes de chegar no final da página. Naquele texto em colunas, certamente eu tenho uma quebra de coluna entre essa primeira coluna e a segunda aqui, ó. Aonde eu quiser inserir a quebra de coluna, eu insiro, para forçar a mudança. E a quebra automática de texto, que foi descontinuada a partir de 2013, é uma quebra de linha, é o Shift Enter. Beleza? Bom, discorremos sobre as quebras, é um assunto avançado e importante. Vamos resolver a questão agora. Assinale o tipo de quebra que permite reiniciar a numeração de páginas e alternar cabeçalhos. É a quebra de seção, gabarito, letra E. Vamos para a próxima. Agora, uma questão do LibreOffice Writer. Qual o detalhe do LibreOffice? Os atalhos são em inglês. Se o examinador perguntar o que é uma quebra de seção no LibreOffice, o conceito é o mesmo, não vai mudar. Negrito, itálico e sublinhado vão ter os mesmos efeitos. Agora, os atalhos de teclado e os caminhos é que podem ser diferentes. Portanto, o atalho de teclado para gravar no LibreOffice Writer, salvar, os atalhos do LibreOffice são em inglês. Então, salvar é save. O atalho vai ser o quê? Ctrl S. Lembra que em português o Ctrl S é sublinhar, mas em inglês o Ctrl S é save. Com isso já acabou a questão gabarito letra C. Ele coloca no Writer e no Word. No Word, o salvar é Ctrl B. Por quê? Porque a palavra salvar em português, ela não tem um caractere disponível. O S é sublinhar, o A é abrir, o L é localizar, o V é colar, o A é abrir, o R é refazer. Como não tinha nenhuma sobrando, eles pegaram B. E aí a galera decora que é Ctrl B. B de quê? B de bombeiro. B de boia. Por quê? Porque a boia salva, meu filho. Bombeiro salva. Então, lá no LibreOffice Writer, Ctrl B é negrito. No Word, Ctrl B é salvar. Cuidado, os atalhos são diferentes. Agora, sabendo que o gabarito é letra C, alguns acréscimos. Vamos ver aqui, ó. Word e Writer.
Quais são os atalhos que ele colocou? Ctrl O, Ctrl W, Ctrl P, Ctrl S, Ctrl B, Ctrl T, e eu vou acrescentar aqui o Ctrl A. Vamos ver. No Word, o Ctrl O é novo. No Writer, o Ctrl O é abrir, de Open. Ctrl W em qualquer programa é fechar. Ctrl P em qualquer programa é imprimir. Ctrl S no Word é sublinhar. No Writer é salvar. O Ctrl B no Word é salvar. No Writer é negrito, bold. Ctrl T no Word é selecionar tudo. Selecionar tudo no Writer é Ctrl A, de All. E o Ctrl A no Word é abrir. Beleza? Que no Writer é Ctrl O. Então, à medida que as questões forem surgindo, eu vou refrescando a mente de vocês, lembrando os atalhos. Coloca todos. Aí na aula teórica tem todos. Aqui é mais para refrescar, para lembrar. Estou entendendo. Gabarito letra, C de Charlie. Vamos lá para o MPE de Goiás. No contexto do Word 2010, considere as afirmativas a seguir sobre a criação de um arquivo PDF a partir de um documento em edição. No Word 2010, eu consigo criar PDF. Eu só não consigo editar, abrir o PDF. Isso só é possível do 2013 em diante. Então vamos para o item 1. Para criar PDF, é possível usar o comando salvar, salvar como, na guia arquivo, e escolher o tipo PDF. Sim, o item 1 é verdadeiro. Se o item 1 é verdadeiro, eu já eliminei 2. 3. Se o item 1 é verdadeiro, eu elimino a B, a C e a E. Com isso, eu sei que o item 3 é falso. Por quê? Porque as alternativas possíveis são 1 ou 1 e 2. Vamos para o 2. Usar o comando salvar e enviar na guia arquivo e escolher a opção criar documento, PDF e escolher o tipo PDF. Olha comigo. Ó. Eu posso ou arquivo salvar como, escolher o PDF, beleza? Ou eu posso clicar em arquivo, compartilhar e escolher para ele anexar um PDF, ou eu posso clicar em arquivo, exportar. Exportar, ele vai permitir criar um documento PDF ou XPS, que é inclusive a opção citada na prova. O detalhe aí é que na versão 2010, o comando não era exportar, era salvar e enviar. A ressalva que você vai fazer, então, é que nas versões atuais, isso se refere a exportar, mas que essa funcionalidade é válida. E qual a diferença entre o PDF e o XPS? Eles são, de certa forma, equivalentes, só que o PDF é o formato da Adobe, que se popularizou por ser um formato aberto, enquanto o XPS é um formato que foi desenvolvido pela Microsoft. Logo, não é tão popular quanto o PDF, ok? Por que o item 3 está errado? Usar o comando exportar dados na guia layout? Não tem esse comando na guia layout. Não há essa funcionalidade disponível na guia layout. Então, item 3 é falso, gabarito letra D de delta. Beleza? Vamos para a próxima. Bora.
Quanto ao processo de revisão de ortografia e gramática no Word 2010, um dos atalhos mais cobrados em concurso, que é o F7, ortografia e gramática, encontra-se um termo desconhecido. Quais são as opções oferecidas que não levam à alteração do texto? Gente, que não levam. Eu posso ignorar tudo. Então, eu posso adicionar o dicionário, ignorar uma vez, ignorar todas e adicionar ao dicionário. Essas opções não alteram o meu texto. Como assim? Vamos lá, vou bater um texto. O layout da mussarela foi escaneado e armazenado em bytes. Bom, o corretor da Microsoft, ele tá bem legal, né? Vejam que ele já entendeu o layout, ele já entendeu a mussarela com cedilha, o escaneado. Ele só não entendeu o byte. Embora essa seja uma grafia estranha, algumas bancas já abordam bytes em português. Se eu entendo que isso está certo, na hora de passar o corretor ortográfico, ele está me mostrando um erro de ortografia. Eu não quero corrigir. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ignorar uma vez, ignorar tudo ou adicionar o dicionário. Se eu ignorar, ele vai ignorar nesse momento. Se eu adicionar o dicionário, amanhã ou depois, em outros documentos, isso já não vai ser mais sinalizado como um erro. Ok? Então, são as 3 opções que não vão corrigir, porque, na verdade, eu não compreendo isso como erro, e que vão permitir manter o texto, né, sem a correção. Então, não levam à alteração do texto, sem a suposta correção. Ignorar, ignorar todas e adicionar o dicionário. Gabarito aí, letra B de bravo. Pessoal, existe essa opção de sinônimo? Existe um dicionário de sinônimos, que é o Shift F7. Shift F7 é o dicionário de sinônimos. E o F7 é para ortografia e gramática. Agora, outra coisa interessante, só para lembrar, é que os erros eles podem ser ortográficos ou gramaticais. Até o Word 2010, o erro ortográfico era vermelho e o gramatical verde. Do 2013 em diante, o erro ortográfico continua sendo vermelho, mas esse erro gramatical, que até então era verde, passou a ser um sublinhado duplo azul. Ok? Então, isso pode cair na prova, essa mudança do verde para o azul. O que é um erro gramatical? Se tu colocar nós vai, não é nós vai, é nós vamos. Então, concordância, regência, crase, pontuação, ele entende como erro gramatical. Até o 2010 era verde, do 2013 em diante é azul. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos lá, galera. No Word 2010 é possível alinhar o conteúdo de células de uma tabela, tanto horizontalmente quanto verticalmente, no menu exibido quando uma célula é clicada com o botão direito do mouse. Bom, quando você pensa em alinhamento horizontal, você já infere o quê? Esquerda centralizada e direita. E quando você pensa em alinhamento vertical, vertical é em relação ao quê? A altura. Você já pensa superior, centralizado e inferior. Só aí
já dá para descartar a letra A. Tipo, a letra A seria muito ruim para chutar. Agora, assinale o número de combinações de alinhamento disponíveis na opção alinhamento de célula. Galera, criei uma tabela, selecionei. Quem estiver usando uma versão mais nova do Word, não vai observar isso no menu de contexto, né? Clicando com o botão direito, a pessoa vai ficar surtada e não vai encontrar. Na versão 2010 está disponível. Nas versões mais novas, você vai ter que observar aqui na guia Layout. Aí existe um grupo chamado Alinhamento, que tem 9 opções de alinhamento, que foram printadas aí na telinha para vocês. Quais são as opções de alinhamento? Superior esquerda, centralizado acima e superior à direita. Até que é bem sugestivo. Pensando agora, né, acho que a gente não esquece mais. Por quê? A gente tem 3 opções horizontais. Horizontal, você tem esquerda, centralizada e direita. Vertical, você tem superior, que é acima. Ele chama a parte superior de acima. Ora ele chama acima, ora ele chama superior, né? Você vê, ele coloca centralizado acima, superior à direita. Então, vamos continuar com superior, centralizado e inferior. Se eu tenho 3 alinhamentos horizontais e 3 alinhamentos verticais, quando eu combino eles, eu passo a ter 9 opções. Se vocês imaginarem aqui, ó, eu tenho a opção de colocar a letra aqui, 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 9 aquis. Caramba! Ela pode ficar superior e à esquerda, ela pode ficar superior e centralizada, centralizada e acima, ela pode ficar superior à direita, ela pode ficar centralizada à esquerda, centralizada tanto verticalmente quanto horizontalmente, centralizada à direita. Ela pode ficar inferior à esquerda, inferior centralizada, inferior à direita. Então, 9 combinações. Agora, difícil era você pensar nisso na hora da prova, né? Agora, resolvendo a questão, se cair de novo, não esquece. Mas era uma questão inusitada. Eu, particularmente, nunca tinha visto isso ter sido cobrado em prova anteriormente. Não foi um demérito errar essa questão na prova, mas já fica aí para os próximos certames, né? Então, eu tenho 3 alinhamentos horizontais e 3 alinhamentos verticais, que me disponibilizam 3 vezes 3, 9 possibilidades. 9 possibilidades que são visualizadas aí a partir da guia Layout, que é uma guia contextual de tabela, ok? Vamos que vamos. Gabarito letra D. Próxima questão. No Word 2010, a localização avançada permite o uso de caracteres coringa. Cara, isso despenca na FGV. Esse é um assunto clássico, que o candidato que vai fazer um concurso dessa banca tem que dominar esses coringas. Os coringas, eles substituem caracteres, né? A banca está perguntando, são caracteres coringa válidos, exceto... E aí? Exceto não com til. O não, como coringa, é a exclamação, não é o til. Agora, o asterisco corresponde a um grupo de caracteres, 0 ou mais caracteres. A interrogação corresponde a um único caractere. O arroba, ele
corresponde a 1 ou 2 caracteres, ou 3 caracteres do anterior. A gente vai trabalhar muito isso durante a aula de hoje. E o sinalzinho de menor indica o início, o sinal de maior indica o final. Dá uma palhinha? Claro, vamos ver. Se eu coloco, por exemplo, M asterisco O, ele vai localizar qualquer sequência de caracteres que comece com M e termine com O. Por exemplo, Marcelo, meio, maluco, martelado. Começou com M, terminou com O, M asterisco O vai localizar no texto. Se eu coloco o M, interrogação, interrogação O, ele só vai procurar palavras que tenham 4 caracteres ou sequências de 4 caracteres, começando com M e terminando com O. Esses 2 caracteres do meio podem ser caracteres quaisquer. Então aqui eu posso ter medo, mito, mato, maio, mas eu não vou poder ter melão. Melão não. Melão entra no asterisco porque é um número indeterminado. Ok? Com a interrogação, cada interrogação corresponde a um caractere. Não vai admitir miô. Miô não. Miô entra aqui no asterisco O. Mas não na interrogação. Porque na interrogação tem que ter 2. Nesse meu exemplo, eu tenho que ter 2 caracteres quaisquer. Estão entendendo? Agora, se eu colocar aqui, ó, car@o, vai admitir localizar tanto caro quanto carro. Né? O coringa do arroba, ele permite duplicar o caractere anterior. Então, se eu coloco Caatinga, ele vai procurar tanto Caatinga quanto Caatinga. São 2 palavras diferentes. Fedorento, Caatinga. Ou Caatinga. Estão entendendo? Se eu colocar via, ele vai procurar por... Fala para mim. Viajando, viaduto, viação. Qualquer palavra que comece com via. Estou entendendo. Se eu colocar ando, ele vai procurar o quê? Almoçando, passeando, viajando, qualquer palavra que termine com ando. Agora, o professor estava esperando ser chamado. Bora, meu filho, presta atenção aí. Se colocar a interrogação, é para negar um caractere. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, B, exclamação LA. Vai ter que ter 4 caracteres. Vai poder ser bala, vai poder ser bola, vai poder ser bula, mas não vai poder ser bela. Beleza? Ele está negando Por isso, a letra D é a resposta. A negação é a exclamação. E com isso, a gente já deu uma palhinha acerca desses outros coringas dispostos na questão. Vamos que vamos. Esse assunto vai ser exaustivamente abordado em questões adiante. Os 2 próximos slides trazem a definição dos coringas. Isso é para você ter
o acesso, né, ter documentado aí. A interrogação é um caractere. Muitas vezes o exemplo que aparece nessa documentação é o exemplo que cai na prova. O asterisco localiza um grupo de caracteres. Eu posso usar parênteses, eu posso usar, colchetes, eu posso negar com a exclamação. Os parênteses eu vou usar junto dos sinais de menor e maior para colocar o início ou o final da palavra. Então, 2 slides aí com todos os coringas para vocês estudarem e terem, inclusive, o link de referência. Ok. Então, vamos amadurecer esse assunto. Vamos trazer esse papo de localizar e substituir, que é tão importante para esse momento da aula. Vamos lá. Considere um documento do Word que contém o texto a seguir. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. O que o cidadão fez aqui? Ó? O cidadão digitou vi e mandou substituir por xxx. Ele quer saber quantas substituições irão ocorrer. Manda ver. O número de palavras modificadas pelo comando substituir tudo é... Gente, ele mandou localizar vi e substituir por xxx. O que aconteceu aqui? Ó? Vi, 4. Gabarito letra, D de delta. Os 3 primeiros vi eram bem previsíveis, né, de que seriam modificados. Talvez o que a pessoa não percebesse é que ele também vai trocar o vi da vida. Esse exemplo aí eu costumo colocar com o papo do biscoito. Então, vou colocar assim. A Simone comeu 8 biscoitos. A Simone comeu 8 biscoitos. Gente, por que 8? Porque eu quis. Tá bom. Mas a Simone comeu 6. Então, eu vou substituir. Como é que eu faço para substituir? No Word é Ctrl U. Localizar 8 por... substituir por 6. Se eu mandar substituir tudo, como que ficará a frase? Presta atenção. A frase é: a Simone comeu 8 biscoitos. Se eu mando substituir 8 por 6, a frase ficará como? A Simone comeu 6 bisque 6. Olha que coisa horrorosa. Imagina você faz isso num documento. Você manda alterar o 8 e aí ele pega outras palavras, né, e mexe no meio das outras palavras que são onde aquele trecho, aquela sequência de caracteres é parte de outra palavra. Então, bisque 6 é horroroso, horrível. O que a gente tinha que fazer para que isso não acontecesse? Quando eu mando localizar e substituir, existe um botãozinho aqui chamado mais. Se eu clicar em mais, essas 3 primeiras opções são muito importantes. Diferenciar maiúsculas e minúsculas, localizar apenas palavras inteiras e usar caracteres coringa. Marcando a opção localizar apenas palavras inteiras, ele não vai alterar o 8 do biscoito. Logo, se eu mandar substituir agora, funcionará corretamente. A Simone comeu 6 biscoitos. Se eu não quisesse alterar, por exemplo, vida, se essa opção de localizar apenas palavras inteiras estivesse marcada, aí nós teríamos 3 respostas ao invés de uma. E se eu tivesse mandado diferenciar maiúsculas e minúsculas, se eu tivesse marcado as 2 opções,
eu teria 0 resultados. Por quê? Porque o vi no início da linha está começando com V maiúsculo e você digitou com V minúsculo. Então, isso tudo, olha quantas questões diferentes eu poderia ter marcando esses itens. O gabarito é 4. Se eu marco localizar apenas palavras inteiras, eu tenho 3. Se eu marco as duas opções, eu passo a ter 0. Se eu marco só uma opção, diferenciar maiúsculas e minúsculas, eu passo a ter 1. Então, olha a quantidade de possibilidades diferentes. O examinador ele brinca com isso o tempo inteiro. Você tem que entender. Diferenciar maiúsculas e minúsculas, o nome está dizendo. Só vai substituir se tiver exatamente igual àquela sequência. Localizar apenas palavras inteiras. Se tiver um S a mais, não é aquela palavra. Vamos que vamos. Gabarito aí, letra D de delta. Vamos para a próxima. Observe o trecho da tela utilizada no Word 2010 para o detalhamento de um comando de busca localizar. Sabendo que o texto sobre o qual uma busca se realiza o texto é: a asa do avião da Casa Vias Aéreas passou perto da casa 47. Pode-se concluir que a busca por... Aí, fica atento. Ó. Ele marcou diferenciar maiúsculas e minúsculas e localizar apenas palavras inteiras. Com essas duas opções marcadas, se ele mandar procurar por casa, vai localizar casa com letra minúscula? Não. Então, o item 1 é falso. Letra B. Se ele procurar por havia, vai localizar avião? Se está marcado apenas palavras inteiras, vai localizar avião? Não. Se ele mandar procurar por asa, vai localizar somente asa. Beleza. Gabarito letra C. Se ele mandar localizar asa, vai localizar asa e casa? Não, casa não, meu filho. Casa não. Por quê? Palavras inteiras. 047 não é a palavra inteira 47. 047 é uma, entre aspas, palavra. 47 é outra, entre aspas, palavra. Então, localizar apenas palavras inteiras. Letra E não vai atender. Gabarito aí, letra C de Charlie. Agora, na PM de São Paulo ficou mais difícil, hein? Um recurso extremamente importante nos editores de texto é o comando de localização. No Word, o comando de localização avançada permite várias opções de busca. Assinale o texto de busca que localizaria a ocorrência das palavras avisar e avisar com S e com Z, mas não localizaria aviar e avistar. Veja, se eu coloco AVI asterisco A, esse asterisco pode ser nenhum ou muitos caracteres. Logo, dessa forma, ele vai procurar por aviar, por avisar, avisar com Z, avistar. Ele vai procurar qualquer palavra que comece com AVI e que termine com AR. Não importa a quantidade de caracteres que podem vir no lugar do asterisco. Então, a letra A não atende por quê? Localizaria também aviar e avistar. A letra A está fora. Na letra B, ele vai procurar exatamente por essa sequência. Está fora também. Na letra C, ele não colocou o A na frente. E ele colocou aqui S ou Z. Esse ou aqui não existe. O gabarito aí vai ser letra D. Por quê? AVI, AR. E esse caractere é um caractere obrigatório. Não existe a opção de não ter. Necessariamente haverá um caractere ali entre o I e o A. Ele não vai localizar aviar.
ele também não vai localizar avistar, porque avistar teria 2 caracteres entre o I e o A. Então o gabarito ficou o quê? Letra D de delta. A letra E, a tralha não é um coringa, a letra E é uma sintaxe que vai procurar exatamente essa sequência de caracteres. Beleza? Então, gabarito da questão, letra D de delta. Professor, e a letra B? A letra B também não existe dessa forma. Beleza? Ele vai procurar essa sequência aqui. Se tiver escrito isso no texto, ele acha, porque isso não tem coringa. Tá, entendi. Então, o que é importante? É isso que interessa. O que é importante? Vamos colocar aqui uma frase. A Bela gosta de bala, brinca de bola, mas não lê a bula. Porra. Não lê a bula. A Bela gosta de bala, brinca de bola, mas não lê a bula. Se eu colocar aqui, na hora de localizar e substituir, se eu colocar assim, ó, se eu colocar B, E, A, ou AE, né? AE. O que eu estou dizendo aqui? Tem que ter um caractere, mas esse caractere só pode ser ou A ou E. É como se eu estivesse restringindo a um caractere dentro dos colchetes. Dessa forma, eu estou restringindo a um desses caracteres. Então, eu vou localizar B, colchete, AE, colchete, lá. E vou mandar substituir por Vasco. Sempre Vasco. Vai cair, gente. Olha lá. Presta atenção. Tu é vascaíno? Sou. Localizar. Quantas substituições ele vai fazer? Ele vai substituir bala e bela. Então, ele vai realizar 2 substituições. Mas para substituir tem que estar marcado aqui, ó, usar caracteres coringa, senão não funciona. Beleza. 2 substituições. Olha como é que ficou meu texto. Eu posso colocar quantas letrinhas eu quiser no colchete. Quando eu coloco as letrinhas, eu estou restringindo a uma daquelas letras. Aqui nos colchetes eu posso colocar hífen. Se eu colocar, por exemplo, de A até O, ele vai pegar qualquer letra que seja A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Dentro do alfabeto, ele vai pegar qualquer letra dessa sequência. Então, eu posso usar o hífen, mas dentro dos colchetes. Se eu fizer isso, vamos voltar. A mesma frase. B, colchetes A, hífen O. Fechei. Nesse caso, ele só não vai pegar a bula. Ele vai realizar 3 substituições. Ele só não pegou a bula. Ok? Outra maneira de fazer com que ele não pegasse a bula era colocar aqui B negando U. Se eu nego U, vai poder pegar bala, bela, bila, bola, mas não vai pegar o bula. É uma outra maneira de escrever. Aí eu coloco a exclamação para negar e o U. Eu estou dizendo o caractere que eu não quero naquela posição. Então, não quero U. Aí eu vou botar B, exclamação, U, lá. E Vasco. Beleza? Professor, quando o senhor colocou A, hífen, O, é qualquer vogal entre A e O? Não, é qualquer letra entre A e O. É que eu não consigo pensar numa palavra que tenha, tipo, outro caractere que não seja uma letra nesse contexto, nesse meu exemplo. Mas é qualquer caractere, pode ser o B, pode ser o C, né? Imagina,
Pode ser BPLA. Pode ser BPLA, pode ser uma sigla, né? Tô entendendo. Tá bom. Então, vamos para a próxima questão. Questão do MPE do Rio. Na localização avançada do Word de 2010, onde podem ser consideradas eventuais ocorrências de caractere coringa, o emprego do texto C, exclamação, é Lula. Na caixa localizar, provocaria a localização do termo. E agora? O que essa sintaxe aqui está representando? Ele está negando o E com acento. Aqui tem que ter um único caractere, não pode ter dois. Lula. Então, ó, aqui ele botou o A e o E com acento. Não pode ter dois caracteres, não pode ter E com acento. Não pode ter dois caracteres, não pode ter E com acento. Não pode ter E com acento. Tem que ter um caractere. Gabarito, letra B. Professor, mas na letra B tem o E, mas não está com acento. Então é outra palavra. Né? Célula com acento, o E com acento é um caractere. O E sem o acento é outro caractere. Agora, de boa, a maioria chutou, porque a maioria não sabe nada. Esse coringa não é um coringa tão trivial. Isso não é uma coisa tão comum de ser usada no Word. Se a pessoa não estiver estudando para FGV, ela não vê esse assunto. Isso não cai em outras bancas, mas isso despenca na Getúlio Vargas. Então, gabarito aí, letra B de bravo. E agora, a gente já vem com uma questão mais nova da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Considere o mecanismo de busca avançada aplicado num documento cujo conteúdo é exibido a seguir. Bananas, batatas, baratas, barata, barraca. Suponha uma busca cujo texto a localizar é BA, interrogação, ata, asterisco. Veja, B maiúsculo, A minúsculo, um caractere que eu não sei, pode ser o R de barata, pode ser o T de batata, ata, e aqui no final, pode entrar ou não caracteres, né? Então, pode ter o S ou não. Vamos lá. Banana não termina com tá. Batatas, baratas, barata, barraca não. Batatas, baratas, barata. Batatas, baratas, barata. Era uma questão da Civil do Rio Grande do Norte. Beleza? Mas para isso, a opção o quê? Usar caracteres coringa tem que ter sido marcada, o que é padrão nesse tipo de questão. Próxima. Considere o documento do hoje cujo conteúdo é exibido a seguir. Goiaba, batata, banana, berinjela, cada um em uma linha separado por vírgulas aí. Um vírgulazinho no final, né? Nesse documento é realizada uma busca por meio do comando localização avançada, na qual a opção usar caracteres coringa é acionada. O texto da busca é... Gente, o que essa sintaxe está colocando? Tem que ter um B maiúsculo no início, não pode ser a goiaba. Na boa, ele não precisava colocar esse colchete, porque se tem que ter uma letra, ele podia ter só colocado a letra. Então, não precisava. Ok? Aí, asterisco interrogação. O asterisco corresponde a um grupo de caracteres qualquer. A interrogação a um único caractere. O A e a vírgula. Tem que ter a vírgula no final. Tem que ter a vírgula no final. Se uma dessas palavras não tivesse a vírgula, já estava errado. O A antes da vírgula é obrigatório. Um caractere antes do A é obrigatório. Agora, o que vem entre o B e esse caractere antes do A pode ser qualquer coisa. Gente, o que é interessante disso aqui? É você entender que a palavra, nesse caso, ela poderia ter 3 caracteres ou mais. Né? Por quê? O B é obrigatório.
a interrogação é obrigatória, o A é obrigatório, a vírgula é obrigatório. Então, eu não poderia ter tipo um bar. Eu poderia ter um blá. Qualquer palavra, né? Aqui eu posso ter qualquer sequência com, no mínimo, essa quantidade de caracteres. Essa é a quantidade de caracteres mínima que pode aparecer. Qual é a resposta aí? Fala para mim. Nesse documento é realizada uma busca por meio do comando localização avançada, na qual usar caracteres coringa foi acionado. O texto de busca é B, asterisco, interrogação A. Ele vai procurar por batata, banana e berinjela. Gabarito que? Letra D, 3. Ok? Não pegou a goiaba porque não começa com B. Qualquer sequência de caracteres tendo mais 2 antes da vírgula. Então, batata, banana e berinjela terminam com A e vírgula, beleza. Gabarito aí, letra D de delta. Tem 3 opções. Vamos para a próxima. Vamos lá, pessoal. Questão do MPE. Analise o seguinte trecho de um documento no Word 2010. Essa questão é muito difícil também. Nas Olimpíadas, João Carlos Almeida corre, João Carlos Almeida nada, João Carlos Almeida pedala e João Carlos Almeida pula. Ou questãozinha difícil. Bom, para vocês, para eu não tascar essa questão de cara, eu vou colocar um dos meus exemplozinhos e depois a gente volta para essa correção. Então, vamos pegar aqui. O maluco do macaco tacou meleca no Mário. Vamos lá. O maluco do macaco tacou meleca no Mário. Se eu colocar aqui M asterisco O. Olha aí. M asterisco O. E substituir por Vasco. Quantas substituições irão ocorrer? Fala para mim. M asterisco O, eu vou substituir por Vasco. Quantas substituições irão ocorrer? E agora? Você consegue visualizar? 4? 5? É M asterisco O. 3, 4, 5. Quantas substituições? Vamos lá. Começa com M, termina com O. Primeira substituição. Começa com M, termina com O. Segunda substituição. Gente, essas todo mundo enxerga. Não é? Maluco e macaco. Se tu não entendeu que começa com M e termina com O, maluco e macaco entram, ferrou. Aí, meu filho, volta à aula, assiste ela 2, 3 vezes, né? Porque essas duas são notórias que vão ser substituídas. O que a maioria não sabia é que a meleca começa com M e aqui termina com O. Ué, mas são duas palavras diferentes. E daí? Eu não falei que tem que ser uma palavra? Tem que ser uma sequência de caracteres. Começa com M, termina com O. E aí, a outra substituição vai ser o quê? Mário. Começa com M e termina com O.
aqui começa a surgir a dificuldade. Ó. Começou com M, terminou com O. Então, começou com M, ele vai pegar espaço, vai passar por outra palavra, não interessa. Vai até o O. Porra. Então, ó, Mário, ó, M asterisco O. Vasco. Substituir tudo. Quantas substituições? 4 substituições. Legal? 4 substituições. Porra. Professor, o macaco não vai até o tacô? Não, filho, porque o macaco termina com O. Olha o O aqui, ó. Vou criar outra frase. Outra frase agora. Um maluco e uma maluca gostaram muito da minha aula. Se eu colocar aqui agora, vamos pensar aqui. Deixa eu pensar, meu filho, deixa eu pensar. Eu vou continuar com esse exemplo do M asterisco O. Vamos repetir o exemplo. Eu vou substituir M asterisco O por Vasco. Fala para mim. Quantas substituições agora? Começa com M. Olha como é que vai ficar feio. Ó. Termina com O. Primeira substituição. Aí, quando ele substituir, vai ficar o Vasco junto. Depois, começa com M. E começa com esse M aqui e vai até o O. Outra substituição. Olha como é que vai perder completamente o sentido, né? Aí, começa com esse M aqui, ó, e vai até o O. Aí depois começa do M da minha, e aí não tem O. Aí ele não vai pegar. Né? Então, vamos ver se é isso mesmo. Olha aí. Substituir tudo. 3 substituições. Olha como é que ficou. O Vasco e o Vasco. Eu não sei nem falar. O Vasco estará Vasco. Que tristeza. Gente, perde completamente o sentido da frase. Né? É uma substituição que não é legal. Mas é assim que funciona. E é assim que cai na prova. Agora, vou tentar inventar uma outra frase aqui para vocês entenderem. Pronto. Peguei essa frase aqui, ó. Se eu colocar, presta atenção agora. Se eu colocar M, interrogação, interrogação, O. Tudo minúsculo, né? M, interrogação, interrogação, O. E substituir por Vasco. Quantas substituições a gente terá nesse texto? Presta atenção que agora não é mais o asterisco. É interrogação, interrogação. Bora. Quantas substituições? Professor, para que eu tenho que estudar isso? Ô, meu filho, para passar na prova. Depois que tu vai usar, nem interessa. Né? Depois você compra um Macintosh, depois você faz um monte de coisa. Mas para passar na prova, tem que saber isso. Há um pouco de medo de não agradar. Quantas substituições agora? M, 2 caracteres, O.
Eu acredito que todo mundo está vendo uma substituição aí. Será que tem mais de uma? Medo é notório, né? M, 2 caracteres quaisquer, ó. Então, ó, o medo aqui é notório que será substituído. E qual outro? Qual outro trecho aí? Será que todo mundo enxergou? M, espaço é um caractere, o P é outro caractere, ó. Será que todo mundo também enxergou essa sequência de caracteres? M espaço PO. E aí como ficará a frase? A, o Vascouco de Vasco de não agradar. Como é que é? A, o Vascouco de Vasco de não agradar. Olha aí, que doideira. M, interrogação, interrogação. O, substituir tudo, 2 substituições. Eu preciso que você perceba, né, que o medo, todo mundo acertaria. Agora, esse um pouco, pouquíssimos teriam essa percepção na hora da prova. Agora vamos para a questão. Agora que a gente está entendendo, vamos para a questão. O que ele colocou aqui? Ó? Ele colocou João, C, interrogação. Ou seja, tem que ter um caractere depois do C. Pode ter ou não caracteres e na sequência vem Almeida. Mas ele vai parar onde? Depois do Almeida. Então vejamos. Nas Olimpíadas, João, C, tem que ter um caractere, uma sequência de caracteres para no Almeida. Isso aqui vai ser substituído. Depois, João, C, aqui que é o bicho, hein? Tem que ter um caractere, uma sequência de caracteres, e aí para no Almeida. Aqui é que a galera não consegue visualizar como uma única substituição. Depois, João, C, tem que ter um caractere, uma sequência de caracteres e vem no Almeida. Então, haverá 3 substituições. Gente, a maioria aqui visualiza 4 substituições. Não visualiza 3. E aí erra na prova. Porque se vocês observarem, ó, como ele pega João Carlos Almeida nada, João Carlos Almeida, ele apaga o nada. E a frase ficará o quê? Nas Olimpíadas, Carlos Miranda corre, Carlos Miranda pedala e Carlos Miranda pula. Nas Olimpíadas, Carlos Miranda corre, pedala e pula. O nada não aparece. Né? É lógico que tudo que tinha João Carlos você já arriscou, né? Gabarito aí, gente. Letra A de alfa. Ok? Volta, vou tentar. Essa é difícil, não tenho dúvida. Tem que ter João, tem que ter o C, tem que ter mais um caractere, pode ter ou não um grupo de caracteres e vai parar depois do Almeida. Então, ó, ele para no Almeida. Se não tiver Almeida para parar, não vai pegar. João, C, tem que ter um caractere, um grupo de caracteres parou no Almeida. João, C, tem que ter um caractere, um grupo de caracteres. Esse aqui é o grupo de caracteres. Ó. E ele só vai parar depois de quem? Do Almeida. João C. João C. Tem que ter um caractere, um grupo de caracteres vai parar depois do Almeida. Então, ó. O difícil era perceber esse papo do nada, aquele apaga o nada. Professor, é muito difícil. É verdade. E quem falou para vocês que ia ser fácil? Gente, vejam, concurso público, eu tenho o tempo inteiro que lembrar isso. O concurso público, você passa no concurso público, você vai ficar estável para o resto da tua vida.
um concurso público de nível médio hoje, pagando 5 salários mínimos, aonde que uma pessoa de nível médio vai ganhar na iniciativa privada 5 salários mínimos? Um concurso de nível superior pagando 20 salários mínimos? 20? Cara, para você alcançar isso, você tem que no mínimo se esforçar. Não pode ser uma coisa fácil, não é uma coisa, né, de um dia para o outro. Concurso público é para quem se dedica, é resiliente, para quem tem um planejamento, quer conquistar coisas duradouras. Se você quer tudo para ontem, se você quer resultados muito rápidos, rever seus conceitos, porque o concurso público ele atende uma visão diferente. Então, persevera. Ah, é difícil. Tomara que seja difícil mesmo, porque eu estou estudando, eu sei que isso cai, eu vou me esforçar e vou aprender. Aquele cara que não quer porra nenhuma, ele vai pegar na prova e vai se ferrar. E aí eu vou passar ele, não. É o raciocínio que vocês têm que ter. Eu vou ficar desanimado. Ah, pensa no salário, meu filho. Pensa na estabilidade. É isso que você tem que pensar o tempo todo. A gente tem que ter uma motivação. O resultado é a motivação. Aonde você quer chegar? Vamos para a Prefeitura de Niterói. No Microsoft Word 2010, sobre o uso de caracteres coringas para localizar palavras em um documento de texto, é correto afirmar que S, interrogação O. Vai localizar salvo? De jeito nenhum. Salvo seria S asterisco O. Mas o S, interrogação O, vai pegar quem aqui? São. Né? São José. São José. Agora, se eu colocasse o asterisco, pegaria salvo e pegaria sonho também. Né? Então, a letra A está errada. A interrogação corresponde a um único caractere. Letra B. Sinal de menor org. Localiza organizar e desorganizado? Não. Aqui eu tenho o prefixo, tem que começar com org. Vai localizar organizar, mas desorganizar não. Ok? Na letra C, CA 2 Tinga. O que esse 2 aqui entre chaves está indicando? Duas ocorrências do caractere anterior. Vai localizar Caatinga, mas não vai localizar Caatinga. Então a letra C está errada. Vamos voltar. Olha aqui, ó. Quando que a gente usa esse papo das chaves? Quando que a gente usa as chaves? A gente tem aqui, ó, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 10 milhões. Imaginem que eu quero transformar 1 milhão. 1 milhão eu quero que vire 5 milhões. Tudo que é milhão, eu quero que vire, ao invés de 1 milhão, eu quero que vire o quê? 5 milhões. Então, como é que eu vou fazer aqui? Quantos zeros tem 1 milhão, pessoal? No caso dos colchetes, era outra sintaxe. Colchetes é uma coisa, chaves é outra. Então, aqui eu estou colocando, eu estou ensinando o papo das chaves. 1, 0, abrir colchete, 6. O que ele vai fazer? Ele vai procurar 1 milhão. Né? Porque 1, 0, abre chaves, 6. São 6 caracteres anterior. O caractere anterior é o 0. Ele vai procurar sequências que tenham o quê? 6 zeros. Qual é a sequência que tem 6 zeros? É 1 milhão. E vai substituir por... Aí, eu não quero substituir por 5, não. Eu quero substituir por Vasco, por exemplo.
né? Ou quero colocar assim, ó, aí você tem que pensar, né? Eu estou tentando mostrar para você que o objetivo de usar as chaves normalmente é aplicado a dinheiro, a número, né? Porque é difícil você ter uma palavra com mais de 2 caracteres iguais. Eu não consigo pensar, né? Eu consigo pensar em, sei lá, num dígrafo, mas eu não consigo pensar, né? A gente não vai ter uma palavra com 3 R's, com 4 R's, com 5 R's, mas eu posso ter uma palavra com 3 zeros, com 4 zeros, com 5 zeros, não uma palavra, um número, né? E aí eu quero substituir esses números do milhão por Vasco. Substituir tudo. Ó. O que ele fez aqui? Ó? 2 substituições. Por quê? Só 1 milhão e 10 milhões é que tinha 6 zeros. E no caso do 10 milhões, ele manteve o 7º zero. Então, voltando para o texto. No caso 2, ele pode ser empregado, porque eu posso ter o quê? Catinga ou Caatinga. Correto? Na letra D, quando eu coloco esse número, eu posso ou colocar um número dentro, ou eu posso colocar um número inicial e um número final. Aqui, se eu colocar 6, ele vai procurar, por exemplo, 6, o caractere anterior. Agora, se eu coloco aqui NM, eu posso colocar de 1 a 3. Aí, se eu coloco o 0 antes, ele vai procurar números que tenham de 1 a 3 zeros. Beleza? Agora, na letra E, o que o arroba faz? O arroba faz justamente isso. No exemplo anterior, eu coloquei a ideia do CAR. O arroba permite ter uma ou mais ocorrências do caractere anterior. Então, vai admitir caro ou carro. Ok? Professor, eu estou com muita dificuldade. Eu estou com muita dificuldade, olha só. Se eu colocar ti, abre colchete, 2, ó, vai localizar tipo? Não, nada a ver. Esse 2 seria 2 vezes o i. Então, vai localizar tio. Ah, mas essa palavra não existe. Ah, então, realmente... Mas é o que você escreveu aqui. Né? Para localizar tipo, teria que ser, por exemplo, com coringa, eu poderia colocar uma interrogação. Beleza? Ah, professor, tá muito difícil. Ah, meu filho, estuda. Tem jeito não. Então, ó, gabarito letra E, por quê? Assim como CAR, arroba, ó, procura caro ou carro, Caatinga localiza Caatinga e Caatinga. Agora, sabe o que é bacana disso? Olha lá no slide, na teoria. Olha o arroba. Ah, aqui não foi o caso, mas existem exemplos que são justamente com Caatinga. Aqui, o arroba não está legal. Aqui é melhor você colocar o quê? Caatinga e Caatinga. Esse texto dos slides, ele é extraído do help. E no help, a gente tem um problema porque a tradução é automática. A Microsoft ela tem sistemas operacionais para centenas de países. Só que as traduções elas ocorrem automaticamente. E aí, muitas vezes, na hora de traduzir uma palavra, ela não atende aquele contexto semântico. Então, tem que tomar cuidado aí com o exemplo. Beleza?